Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Nessa segunda aula, nós adentraremos ao tema da imputabilidade para abordar a menoridade e paixão. Vamos juntos? Qual que é o conceito de... Vamos retomar o conceito de imputabilidade. Novamente, turma, é a capacidade de entender e de querer, ou seja, é a capacidade de entendimento que é o elemento intelectivo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que a minha conduta é criminosa e também tem a capacidade de autodeterminação, que é o elemento volitivo. Eu quero praticar essa conduta e eu vou atuar de modo a conseguir praticá-la. Perfeito? E aí, qual que é o critério em relação à menoridade do direito brasileiro? Turma, existem 3 grandes critérios, é o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico. Eu vou abordar os 3 e depois eu explico qual foi o critério adotado no Brasil em relação à imputabilidade. Pelo critério biológico, é imputável, basta saber se o indivíduo apresenta doença mental ou é menor de idade, pouco importando se ele entendia o que estava se passando ao agir. Por exemplo, o indivíduo tem 17 anos e o país que segue o critério biológico, estritamente, estabelece que a menoridade é abaixo dos 18. O menino, ele entendia tudo o que ele estava fazendo, só que ele era menor de idade, então ele não responde criminalmente porque ele é inimputável, beleza? Outros lugares adotam o critério psicológico, ou seja, se a pessoa entender o que ela estava fazendo na situação, pouco importa a idade e pouco importa se havia alguma doença mental. O indivíduo poderá responder criminalmente. Tudo bem? Então, no nosso exemplo, o indivíduo tinha 17 anos e pratica um crime. Se ele entendesse o que ele estava fazendo, ele poderia receber pena. Combinado? Agora, qual que é o critério que o Brasil utiliza? O critério que o Brasil utiliza é o critério biopsicológico. Então, para que alguém seja imputável, a pessoa precisa ter o desenvolvimento mental completo, ser maior do que uma determinada idade e ser capaz, na situação concreta, de se autodeterminar, ou seja, de entender o que estava fazendo e de agir para alcançar esse objetivo. Esse é o critério que o Brasil adota. Combinado? Vamos abordar agora especificamente a menoridade. Onde que está prevista a idade abaixo da qual o indivíduo é considerado inimputável? Turma, está no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 27 do Código Penal. O artigo 228 da Constituição fala o seguinte, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Já o artigo 27 do Código Penal tem uma redação muito parecida, que é: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, turma, abaixo de 18 anos, o indivíduo é inimputável. Na meia-noite e 1 segundo do aniversário de 18 anos, ele se torna imputável, tá bom? E aí surge a dúvida, como que eu provo, no caso concreto, que o indivíduo já tinha determinada idade, ele era maior ou menor do que 18 anos? Tem a súmula 74 do STJ, que fala que, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova de documento hábil. O que isso significa? Que qualquer documento que tenha a data de nascimento da pessoa é documento hábil para provar a idade no caso concreto, beleza? E emancipação civil? Surge a dúvida. Imagina um menino, seja pro player de jogos ou ele é um jogador famoso já com contrato na Nike, ele está emancipado, ele pode comprar casa, ele pode fazer investimento, ele movimenta a própria conta bancária, ele pode assinar contratos. Se ele praticar um crime, ele é considerado maior de idade? Não, turma.
O STF entendeu no habeas corpus 101.930, que está no informativo 584, que a emancipação civil, o próprio nome diz emancipação civil, ela só tem reflexos para o direito civil. Para o direito criminal, ele segue como inimputável. Perfeito? E aí, outra dúvida, crime permanente. O que é o crime permanente? É aquele que a consumação se inicia e ela se protrai, ela se prolonga até a data em que cessa a permanência. Então, por exemplo, crime de sequestro. Eu sequestro a vítima no dia 1 e fico com a vítima ao longo do tempo. Quando que cessa a permanência? Quando a vítima é libertada. Então, a consumação vai se prolongando durante todo este período. E surge a dúvida. O indivíduo, ele com 17 anos, 11 meses e 28 dias, ele sequestra a vítima e fica com a vítima por 20 dias. Durante o sequestro, ele faz 18 anos. E quando a vítima é libertada, ele já tem 18 anos. E aí, ele responde pelo ECA ou ele responde pelo Código Penal? O STJ enfrentou essa tese no habeas corpus 169.510 e entendeu o seguinte: o indivíduo fez 18 anos durante a permanência. Azar o dele. Ele vai responder como maior. Por quê? Porque ele completou 18 anos e insistiu na prática delitiva. Porque a consumação vai se prolongando ao longo do tempo. Ele responde como maior. Beleza? Turma, e agora um outro assunto que está previsto no Código Penal é emoção e paixão. Sabe o que acontece durante a prática do crime? A raiva cegou meus olhos. Isso tem reflexo para o direito penal? O direito penal se importa com isso? Turma, o direito penal não se importa com isso. Artigo 28, inciso 1º. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Pouco importa, turma. O indivíduo será considerado imputável e responderá pela conduta praticada. E só para diferenciar, a doutrina adora umas diferenciações. Qual que é a diferença entre emoção e paixão? Para a doutrina, emoção é passageira, então você estava com medo naquela situação, você estava com raiva, você estava alegre. Já a paixão seria algo duradouro, você ter inveja, você ter ciúme, você ter algum tipo de fanatismo. Combinado? Encerramos mais uma aula, bons estudos e um abraço, tchau, tchau!